Hoje nós vamos de Gente Pobre, do Dostoiévski. Mas antes de dizer qualquer coisa, eu gostaria de mencionar que eu não vou fazer nenhuma resenha deste livro ou de nenhum outro na qual eu venha mencionar aqui. Até porque esse não é meu objetivo, nem nunca foi. A internet, o YouTube, está cheio de resenhas. O próprio chat GPT, num piscar de olhos, te dá uma resenha, embora eu lhe aconselhe seriamente a não fazer uso do chat para estes fins, caso contrário, o seu cérebro vai atrofiar. Então, seja inteligente. Mas, então, se você busca resenha, sabe que você não vai encontrar. Então, qual é a minha proposta? É usar o cérebro. É raciocinar, porque é isso que eu faço. Tudo que eu leio, e eu gosto muito, né? Tudo que eu leio, eu conecto com aquilo que eu escuto, com as minhas conversas, com o que eu assisto, um filme, ou com as outras leituras. Então, eu estou sempre conectando tudo para fazer um pensamento crítico. É pensar por si só. Né? Senão a gente fica muito à mercê. Então, se você também tem você gosta disso, né? Se você tem essa vontade, se você, sei lá, por N motivos, vem que aqui é seu lugar. Bom, Gente Pobre, ele foi escrito em 1845. Nessa época, Dostoiévski tinha por volta de 25 anos de idade. Esse foi o seu primeiro romance. E ele era completamente inexistente no círculo da literatura russa. Mas foi aí que, com esse romance, ele chegou, e eu posso te dizer que ele chegou em grande estilo. Isso é tão verdade que o crítico mais influente da época, o Belinsky, ele fala o seguinte, abre aspas, após ler os manuscritos, Belinsky declarou a um amigo em êxtase que essa obra revelava mistérios e caracteres da Rússia com os quais ninguém até então sequer havia sonhado. Essa é a primeira tentativa de se fazer um romance social entre nós, fecha aspas. Por que ele diz que essa é a primeira tentativa de fazer um romance entre eles? Porque essa temática de humanismo, social, homem sem importância, que a gente pobre é esse homem sem importância. Essa temática toda, ela já vinha sendo preparada por duas grandes influências, o Pushkin e o Gogol. E existem dois contos dessas duas personalidades que são extremamente importantes para a gente começar a conversar e entender até o que o Dostoiévski está dizendo. E eu até aconselho a você, se você permitir, se você for ler esse livro, leia esses contos antes, que são pequenininhos, você lê numa tacada só. O primeiro é Chefe da Estação, do Pushkin, que é um personagem, chefe da estação, essa é a sua função, é um funcionário público do 14º escalão, então na pirâmide ele está lá embaixo, e ele tem essa função de anotar o roteiro dos funcionários públicos, é uma regra deles da época, para onde esse funcionário ia, vinha, então tinha sempre que passar por esse chefe da estação. Ele trocava os cavalos, então era uma pessoa assim, que tinha que se falar com muita gente, do alto escalão à pirâmide lá embaixo. Mas era uma pessoa, quem estava nessa função, geralmente eram pessoas muito acuadas, passivas. Então eles eram facilmente, podem ser considerados como saco de pancadas mesmo, tanto física, de violência, quanto verbal, das pessoas falarem o que quiserem. E essas pessoas, esses funcionários, não reagiam, ficavam completamente inexistentes, sem reação alguma. Mas é o que o conto vai mostrar, ainda que superficial, porque não é a pegada do Pushkin. Pelo menos nesse conto eu não vi isso. Ali vai acontecer determinada situação, que eu não vou contar, que esse personagem, esse chefe da estação, ele sofre um drama e uma dor profunda. E aí ele entra no vício, e ele vai e morre. Então segurem aí. Então tem um outro, então existe algo, talvez uma vida interior acontecendo ali nesse funcionário, sim ou não? Essa é a importância, mas ele tem algo dentro dele, tem uma interioridade acontecendo ali. É isso que eu entendi que ele quer dizer. E o do Gogol, o Capote, é um funcionário público, é um copista, ele copia documento, é um funcionário extremamente pobre e acuado, com as mesmas características, saco de pancada e acuado, não faz nada. Tem medo de falar, medo de viver, de sair, medo de conversar, sempre com medo. E as pessoas fazem o que quer com essas pessoas. E era o que acontecia. Ponto. E aí você tem o Dostoiévski em Gente Pobre. E aqui você tem, são dois, e lembrando, esses dois contos, eles são contados pelo narrador, é alguém de fora que está contando. Isso também é uma coisa a se pensar. Até no estilo da escrita, e na profundidade. Aqui você já tem o próprio personagem, ele que está contando a história. Não é um narrador, é ele que está contando. Então é uma coisa muito mais assim, eu acho muito mais legal, muito mais interessante. Então você tem aqui um velho
que é o funcionário público, que é um copista também, assim como o do Gogol, eles conversam muito essas histórias, assim como o do Gogol, extremamente pobre, acuado, ele diz até que ele se sente como uma ratazana. Me conta aqui, como se fosse um rato. Gente, o que é um rato? Ele vive no escuro, quando acende a luz ele foge das pessoas. É extremamente como é a caracterização desse personagem. E ele está sempre se comunicando por cartas com uma menina, que é uma jovem órfã, que ele a trata como se fosse pai, como se fosse um protetor. E ele a protege mesmo, então eles ficam trocando cartas. A menina é mais espertinha, né? Aconteceu umas coisas com ela, que vocês vão ler e vão saber. Eles ficam trocando cartas. E eu achei interessante que esse ato de escrever, por isso que dizem que é muito bom fazer diário, né? Que eu percebi que isso é tão importante que eu vi um crescimento nesse personagem, diferente do Pushkin e do Gogol. Porque ele, quando você tem que escrever, você tem que pensar no que você vai colocar, você tem que organizar as ideias, você até começa a pensar, cara, será que eu fiz isso mesmo? Será que sou eu mesmo? Então eu vi uma evolução aí. Tá, então essa é a história, grosseiramente falando, superficialmente falando, né? Que eles ficam se escrevendo, contando os dramas deles, né, diários. Só que, tanto o personagem dos três, mas vamos lá, o do Gogol e o do Dostoiévski do Gente Pobre, o Capote e o Gente Pobre, todos os dois, né, são pessoas extremamente pobres, homens sem importâncias, só que existe uma miséria existencial neles. E eles encontram uma razão para dar sentido a esse vazio. E qual é a razão que cada um encontra? O do Gogol é o Capote. E o do Dostoiévski, Gente Pobre, é essa menina. Então eles canalizam o emocional deles nessa, o Gente Pobre nessa garota, e o do Gogol é nesse Capote. Porque se vocês não sabem, o do Capote, ele estava muito frio, né? Começou o frio, né? De cortar a espinha. Então ele tinha que ter um capote, um casaco. Daí o dele, ele foi ver, estava todo já remendado, todo rasgado. Daí ele foi num alfaiate, aí ele pediu, tem como você remendar mais? Ele falou, cara, amigo, não dá. Porque se eu fizer mais qualquer coisa, vai, né, vai estragar. Mais do que ele já está estragado, você precisa de um novo. Mas aí que tá, então ele não tem dinheiro, então ele juntou todo o dinheiro, demorou muito, acho que quase uns 2 anos, 18 meses, para ele conseguir comprar o tecido, comprar todos os aviamentos, todas as coisas e pagar, né, a pessoa para fazer o novo capote para ele. Daí ele comprou, fez, e aquilo deu uma certa segurança nele. Que ele até no dia que ele chegou no departamento dele, todo mundo nem dessa vez não fizeram piadinha com ele, ficaram até em silêncio, achando o capote dele, nossa. Chamaram ele para uma festa, ele vai numa festa, chegou lá, ele pendura o capote, ficou sempre olhando o capote, o pessoal queria botar, ele falou, não, que eu tenho que durar, esse capote tem que durar, não pode. Daí ele vai embora, coloca o capote direitinho, né, altas horas da noite, gente, ele é assaltado, roubam o capote dele, acreditem, pois é. E ele fica assim, até eu fiquei triste na época, na hora. Ele ficou muito triste, muito sem pé, muito sem chão. Daí ele vai no outro dia, aí eu só pensei no frio dele, né, cortante. Aí no outro dia ele vai pra rua tentar procurar o capote, ele vai na polícia, ninguém tá nem aí pra ele. Ele vai, disseram pra ele procurar um general, ele vai no general, o general vai e manda ele, chuta ele escada abaixo. Daí ele vai, nisso tudo, ele ficou tão mal, né, foi uma emoção tão grande, abalou tanto ele que ele morreu, tragédia. Ficou doente e morreu. Então vocês percebam que a razão para dar sentido a esse vazio dessa existência miserável era o capote? Até o próprio Dostoiévski fala que todo mundo, né, se esconde num capote, tem algo assim, né? Porque todo mundo tem, né, alguma coisa que concentra isso, né? Ou não, né? Mas enfim. E agora o Gente Pobre do Dostoiévski, qual é a razão que ele usa, né, para dar sentido a esse vazio dessa miséria? É a menina. Só que a menina, uma hora, ela resolve que ela vai casar. E ele fica desesperado. Não, mas como é que vai ser? Eu vou ficar sozinho, sem meus sentimentos, não sei o quê, blá, 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 eu vou ficar sozinho, não vai dar, eu não vou poder conseguir continuar vivendo. Daí a menina, resumo da ópera, ela vai. Ela fica muito sentida também, porque ele ajudou muito ela, mas ela vai e diz que não vai poder mais ficar escrevendo cartas. Porque o marido dela não permite, e ela vai para outra cidade, não tem mais como ficar uma pessoa levando e trazendo as cartas, então eles têm que, né, acabou. Infelizmente, ela sente muito e dá adeus para ele na última carta. E ele fica muito mal. Aí uma coisa curiosa, porque todas as cartas tinham a data. Aí tem uma última carta no livro aqui que não tem data. Ela já tinha se despedido, aí tem uma nova carta, é a última, sem data, que eu achei bem simbólica e bem interessante, me fez pensar. Aí ele escreve que ele estava muito sentido, estava muito triste, mas ele escreve ali também que ele
que ele tá até melhorando a estética da escrita dele, ele melhorou. E aí termina assim do nada. Então eu percebi que de todos os outros, né, eles perderam esse objeto que dava sustentação a essa miséria deles, e botaram a carga emocional ali, e quando perdeu, foi ladeira abaixo. O personagem do Dostoiévski, ele perdeu também aquilo que era extremamente importante, que dava sentido para ele, mas ele não caiu, ele não foi ladeira abaixo. Essa foi a minha interpretação. Eu acho que eu vi, não uma redenção, mas eu vi algo de positivo, que foi que ele ganhou alguma coisa com essa experiência. E o ato que foi o ato, e eu acredito muito que foi esse ato de escrever, que ele começou a falar, e no final até ele fala ali, eu estou até melhorando minha escrita, o meu jeito, meu estilo de escrita. Então eu acho que a partir daí ele vai fazer esse diário. Eu acho que esse vai ser agora a nova razão que vai dar conforto, né, emocional para essa miséria da existência dele. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar. E tem até uma coisa interessante que o próprio Dostoiévski fala, quando elogiaram tanto, né, o texto dele, o romance, que ele escreve para o irmão dele, o Mikhail, e fala o seguinte: encontraram em mim uma corrente original nova, Belinsky e todos os outros, que se constitui pelo fato de eu agir pela análise e não pela síntese. Isto é, eu vou ao fundo, mas desmontando em átomo busco o todo. Já Gogol pega diretamente o todo, e por isso não é tão profundo quanto eu. Porque realmente ele pegou os dois, eu achei genial, porque ele pegou tanto o Pushkin quanto o Gogol, principalmente o Gogol, né? E ele deu profundidade nesse personagem. Deu conteúdo, fez a gente pensar, refletir. Então eu achei assim, ele realmente, e a gente, né, conhece Dostoiévski minimamente, pelo menos eu, né? Eu sei o quanto ele é profundo, mas agora eu tô entendendo que esse aqui foi a primeira obra dele. E é realmente isso, foi um bom final, que ele mesmo falou disso, né? Que ele escreve pela análise e não pela síntese, porque ele vai fundo mesmo, é lá na ferida. Então é isso, gente. Obrigada e leiam.